Olá, seja muito bem-vindo à primeira aula do evento Viver de Carrinhos. Eu me chamo Júlio Lima e sou criador do Clube Mestre dos Carrinhos. E hoje eu quero abrir uma porta que talvez você não soubesse que existia. Uma porta que leva ao prazer de criar algo com as suas próprias mãos. E que sim, pode transformar sua rotina em renda extra ou até no seu propósito de vida. Essa aula não é mais sobre hobby, é sobre liberdade e realização. E para muita gente é sobre uma segunda chance. Então, se você está aqui e sente que precisa de algo novo, parabéns, você está no lugar certo. Papel e caneta na mão, porque a nossa jornada começa agora. Nos últimos anos, a busca por atividades manuais explodiu. E não é só por passatempo, é por algo mais profundo. Gente querendo sair da rotina pesada, querendo produzir com as mãos e não só com o celular. Querendo criar algo bonito que emociona e marca. E dentro desse universo da marcenaria criativa, existe uma vertente que pouca gente conhece. A fabricação de carrinhos de madeira em miniatura é uma mistura de arte, prazer, técnica e nostalgia. E o melhor, não exige maquinário caro, não exige experiência prévia. Tem mercado real e gente vendendo carrinhos de R$200 a R$1.200 cada. E mais, temos muitos alunos com fila de encomenda, ou seja, não é só passatempo, é uma oportunidade. Talvez nesse momento você esteja pensando, mas eu nunca mexi com madeira, não tenho nem ideia, não sei nem como funciona, não conheço os nomes das madeiras, não sei como medir, não sei como cortar. Será que não é tarde para mim? Deixa eu te contar com clareza. Mais de 80% de nossos alunos nunca tinha trabalhado com madeira antes. Alunos que tinham profissão totalmente diferente, alunos que trabalhavam com lanchonete, alunos que eram advogado, alunos que eram professores. E muitos têm mais de 55 anos, estão aposentados, estão buscando um recomeço. E a maioria começaram com a tico-tico, uma furadeira e um sonho guardado na gaveta. E hoje estão fazendo verdadeiras obras de artes. O que travava eles não era a falta de ferramenta, era a falta de direção e a falta de conhecimento. E hoje você me vê ensinando a fazer carrinhos de madeira com alunos espalhados aí pelo Brasil inteiro. Como empresa consolidada, mas nem sempre foi assim. E eu sempre morei na roça e tenho muito orgulho disso. E quando eu digo roça, não é força de expressão, é isso aqui, ó. E foi nessa casa que meu pai e minha mãe criaram a gente. E tudo que a gente tinha vinha da terra. E na época meu pai tinha um engenho de moer cana. E sempre que as peças quebravam, que o engenho dava um problema, e eu ia curioso tentando consertar, fabricar e adaptar. Sem perceber, foi ali que nasceu o meu primeiro contato com a madeira. E ali começavam os primeiros passos com a marcenaria. E era meu trabalho, meu parque de diversões. E com o tempo isso virou profissão. Comecei a trabalhar com móveis rústicos, pegava bastante encomenda da região, dos vizinhos, dos amigos, fazia porta, janela, fazia canga de bois, fazia carro de boi, carroça, fazia mesa, cadeira. E fui crescendo, fui me envolvendo, mudei para uma cidade chamada Lagoa Bonita. E foi aí onde tudo começou. Cheguei a ter uma fábrica, montei a equipe e aí eu ganhei o reconhecimento, virei referência na minha região. Até que depois de muito trabalho, depois de 25 anos na marcenaria tradicional, veio o que ninguém esperava, a depressão. O peso do dia a dia, a cobrança, os problemas começaram a me esmagar. Eu já não sentia mais prazer, é como se eu tivesse vivo por fora e apagado por dentro. E aí eu fiz o que muita gente chama de loucura. Decidi mudar de vida, tomei a decisão, fechei a fábrica do dia para a noite sem saber o que vinha depois. Me recolhi, fiquei quieto, pedi a Deus uma direção e Ele me mostrou. Veio a lembrança, o Júlio criança, o menino que gostava de fabricar carrinhos de madeira com suas próprias mãos. E eu não sabia o que fazer com aquilo, mas eu decidi, vou dar uma chance para esse sonho. Nos últimos 30 dias seguintes, mergulhei nesse mundo. Criei os primeiros moldes, desenhei os primeiros modelos. Testei, errei, testei de novo. Assim nasceu o projeto Mestre dos Carrinhos. E hoje milhares de alunos fabricam carrinhos comigo. Aposentados, marceneiros, pedreiros, bombeiros, motoristas.
Gente comum que nunca tinha feito um carrinho na vida. Gente assim como eu que encontrou na madeira um jeito de se curar, de se reencontrar e se reinventar. E talvez essa história também seja sobre você. Talvez hoje seja o dia do seu primeiro carrinho. Talvez você esteja aí se perguntando, mas isso também funciona para mim? E eu quero te mostrar com seus próprios olhos. Olha só como algumas pessoas começaram assim como você tem para dizer. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Elias Cavalari, aqui de Curitiba, Paraná. Me chamo Ailton, da cidade de Limeira. Eu sou o José Moacir, aqui de São Pedro, interior de São Paulo. Meu nome é Josuel, sou motorista de ônibus. Então, minha experiência com madeira é zero, não tenho nenhuma experiência com madeira. Você não conhecia nada de madeira, nada de ferramenta aí de marcenaria? E comecei no Mestre dos Carrinhos, já fazem mais ou menos quase 2 anos. Só que nunca eu tinha feito nenhum carrinho. Eu falei assim, eu tenho que começar. Eu estava arrumando a minha oficina e nunca eu parava e falava assim, vamos começar a fazer um carrinho. Eu sou deficiente físico, eu tenho a sequela da poliomielite no membro inferior esquerdo. E pensava, rapaz, será que vai dar certo para mim um negócio desse? Mas Deus me presenteou com 2 braços, 2 mãos boas. Então aí eu falei assim, tudo dá certo. A família está muito feliz, satisfeita aí com o novo Elias que acabou surgindo aí através do curso. Cada vez que eu cortava uma pecinha do carro e ficava assim, mas não é possível que eu consegui fazer a portinha, o retrovisor. Eu não acreditava que era eu que estava fazendo, entendeu? E com pouca ferramenta também. A pessoa não precisa ter muita ferramenta. Eu tenho essa maquininha aqui, ó, mas que eu uso o torno e a furadeira aí, ó, lixo. Já fiz mais de 50 carrinhos nisso aí. Eu achava que não ia ser capaz, porque eu falava, nossa, é muito difícil de fazer, tem que usar ferramentas muito sofisticadas, mas não, estava enganado. E tem a questão da rendinha extra, né? Que ajuda, tem várias encomendas aí, ajuda bastante essa renda extra, né? Porque para mim foi uma realização, uma grande realização. Eu não tenho muitos aqui, mas eu andei fazendo já o total, bem uns 10, 12, que já me pagou o meu curso já, Meu curso que eu paguei já retornou. Mas o que eu quero dizer para vocês é que é uma coisa muito boa, eu estou gostando muito, né? Minha vida mudou bastante, o nível de estresse baixou bastante. Então eu falo para você que acha que não é capaz, que tem dúvida, não consigo fazer, não sei se compro, se não compro, vem fazer parte desse projeto maravilhoso. Mestre Júlio Lima, estou adorando, estou gostando de ver, mas o que realmente precisa? O que pode esperar? Agora vamos para a prática, não tem mistério, você vai ver que com ferramentas simples você pode começar. Se você já tem algumas ferramentas aí como plana manual, serra manual, tico-tico, furadeira, você já pode começar a fabricar os seus carrinhos. Você pode começar pelos modelos mais fáceis. Agora, se você tem aí na sua casa uma furadeira de bancada, uma tico-tico de bancada, uma serra de bancada, já dá para você começar os carrinhos mais top aí do projeto. Se você observar, algumas das ferramentas que eu utilizo são ferramentas caseiras. Quando eu deixei a marcenaria tradicional e resolvi fazer os carrinhos, eu tive que me adaptar. Eu fiz algumas ferramentas como o torninho caseiro, a mini serra para cortar os filetes para fazer a carroceria do caminhão. Nós temos um módulo de ferramentas caseiras, onde eu ensino a fazer lixa cilíndrica, onde eu ensino a fazer os grampos caseiros, trefiladeira e também nós temos as lixas manuais, que faz toda a diferença na hora de você fazer o acabamento manual. Você vai poder colar as lixas de diferentes grãos e você vai ter muito recurso aí para você dar o acabamento nos carrinhos. Isso faz toda a diferença para quem quer trabalhar. Agora, se você já tem uma certa experiência e já tem as suas ferramentas, se você já é marceneiro, fica muito mais fácil. Você já tem uma noção, é só você adaptar o método Mestre Carrinhos. Você vai conseguir fazer qualquer modelo seguindo o meu método. Mas Júlio, para quem não tem experiência, não tem nenhum conhecimento sobre madeira, aonde eu vou conseguir madeira? Que tipo de madeira eu devo usar para poder fazer os carrinhos? Pessoal, quando eu resolvi criar o método Mestre dos Carrinhos, uma das coisas que eu mais pensei foi sobre madeira. Eu via muita madeira sendo jogada fora, retalhos da marcenaria, aquele monte de madeira sendo queimado, sendo jogado no lixo. E eu decidi, o meu grande sonho era criar um projeto que eu pudesse reaproveitar esses pedaços de madeira.
Então não se preocupe, madeira você pode fazer os carrinhos com pallet, caixote de fruta, isso facilita o seu trabalho. Além do pallet, caixote de fruta, você pode utilizar também as madeiras de resto de construção, madeiras que você encontra nas caçambas, madeiras que muitas das vezes são jogadas fora, tipo resto de móveis antigos, batente de porta, portas velhas, armário, mesa, cadeira, tudo isso pode ser reaproveitado e transformado em obra de arte como os carrinhos de madeira. O nosso objetivo é transformar o lixo em luxo, então não se preocupe. As madeiras que você vai aproveitar de móveis antigos, a maioria dos nossos alunos dizem que é ouro, né? Porque ali você vai encontrar madeiras nobres como embuia, cacheta, roxinho, enfim, são várias espécies que você vai encontrar aproveitando esses móveis antigos. E eu sempre recomendo, o melhor para fazer carrinho é madeira seca, madeira leve, madeira macia. E na maioria das vezes, se você reaproveitar esse tipo de madeira, né, de móveis antigos, portas velhas, você vai encontrar as madeiras ideal que você precisa para poder fazer os carrinhos. No começo, tudo parece complicado. Onde medir, qual o tamanho do corte, qual a espessura da madeira. Foi por isso que eu criei um método chamado CLE, as regras CLE. Comprimento, largura e espessura. As madeiras são medidas nesse formato. Comprimento, largura e espessura. E o resto, pessoal, já está tudo resolvido. Se você observar, se você pegar os desenhos, eu estou aqui com o projeto do caminhão nas mãos, você vai pegar cada peça desse projeto, você vai colar o desenho na madeira e você simplesmente vai cuidar apenas da espessura, porque o comprimento e a largura já está no tamanho exato que você precisa. Você simplesmente vai colar esse desenho na madeira e você vai cortar na tico-tico, seguindo o risco. Você vai cortar sobrando um pouquinho, deixando o risco aparecendo e você vai lixar depois e modelar as peças. E para isso tem as aulas seguindo passo a passo, onde eu vou ensinar para você detalhe por detalhe, onde eu vou ensinar você a modelar as peças para você conseguir montar o seu carrinho. E é por isso que até quem nunca fez nada com madeira, no final da aula já consegue sair com a peça pronta. E é por isso que eu criei o clube, é por isso que o Clube Mestre dos Carrinhos existe, para encurtar caminho entre a vontade e o seu carrinho pronto. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a essa videoaula. Pessoal, nessa videoaula nós vamos cortar as peças da gabine do caminhão Mercedes 1113. Eu selecionei todas as madeiras aqui. Aqui eu já tenho as lateral da gabine. Aqui eu tenho o teto, as portas. Aqui o capô. Aqui o para-choque da frente. Aqui, pessoal, nós temos a parte de trás da gabine. A parte de trás do para-brisa traseiro. Aqui eu tenho os dois paralama da roda da frente. Essa peça aqui também fica por cima do paralama. Aqui eu tenho a parte do fundo da cabine. Aqui eu tenho a frente, a grade da frente. Então, pessoal, nós vamos começar aqui a nossa videoaula e eu vou mostrar para vocês os primeiros passos, né? Onde eu utilizo a serra de bancada para cortar a madeira mais bruta. Depois, pessoal, se precisar, eu vou para a serra de fita. E para padronizar, eu utilizo também a minha lixadeira de rolo, a minha lixadeira de cilindro. Onde eu vou deixando as madeiras na espessura que eu preciso. Agora, se você não tem essas ferramentas, né? Você pode ir numa marcenaria e pedir para padronizar para você no padrão que você precisa. Ou do contrário, né? Você pode utilizar aí a tábua de caixote, móveis antigos, né? Desde que você ache a madeira na espessura aí que você precisa para poder fazer o carrinho, tá? Agora, se você já tem o desengrosso, a serra de fita, a lixadeira de rolo, aí você mesmo prepara a madeira na espessura que você quiser, da forma que você precisa para poder fazer o caminhão. Lembrando que nós estamos falando aqui da madeira para fazer a gabine do caminhão, beleza? Então, para começar a nossa aula, nós vamos direto para a furadeira de bancada. Vamos fazer os furos aqui. E depois nós vamos para tico-tico para recortar. Peças mais grossas assim, pessoal, se você não tiver serra de fita, é melhor você cortar na tico-tico manual, para você não forçar muito a sua serra tico-tico de bancada, beleza? Então bora pro vídeo, vamos ver aí o processo aí.
Aqui, pessoal, quando vocês for recortar aqui, ó, como aqui no caso das portas, que eu recomendo? Utiliza uma broca, né, mais grossa um pouquinho, para ficar fácil na hora de encaixar a serrinha. Aqui eu tô usando uma broca de 7 milímetros, e aí fica mais fácil, né? Em toda curva aqui, ó, eu faço um furo, né, para ficar mais fácil aqui de fazer aqui as voltas certinho. Aqui, pessoal, esses furos, nessas aberturas um pouquinho maior, né? Então, fica mais fácil na hora de você encaixar a serra de cutico. Aqui, pessoal, sempre que vocês for colar o desenho, dependendo da madeira que você vai usar, o ideal é colar o desenho aqui, ó, para você aproveitar os cortes, né? Aqui, nesse caso, já tô aproveitando 2 cortes, ó. Colei o desenho já bem na beiradinha aqui, ó. Aqui eu economizo mais o corte aqui e mais a lâmina, né, da máquina aí.
Aqui, pessoal, as lâminas que eu utilizo aqui, ó, pedaço de lâmina de serra de fita. Olha só, as lâminas com menos dente eu utilizo para cortar madeira mais dura. Com mais dente, para cortar madeira mais fina. E aqui, pessoal, eu utilizo essa aqui da Starrett também. Lâmina para daquela serrinha, né? Eu corto elas. E para cortar a parte de dentro assim, ó, a laminazinha bem fininha, a gente consegue cortar bem certinho aí os cortes. Beleza? Então, pessoal, lá dentro do curso, no modo de ferramenta, eu ensino como fazer essas lâminas. As lâminas que vêm na serra, as original, elas quebram muito fácil, né? Principalmente cortar madeira mais grossa assim, ó. Né? E com esse tipo de lâmina aqui, a gente, devagarinho, a gente consegue cortar todas as peças aí. Olha só, pessoal, o corte vocês têm que fazer deixando o risco, né? Quando for lixar, vocês vão acompanhar o risco aí para ficar certinho. Então tem que cortar um pouquinho para fora do risco.
Olha aí, pessoal, na parte de dentro, o certo é você cortar em cima do risco. A vantagem dessa serra, pessoal, que ela tem a opção aqui para você colocar a lâmina. Você vai afrouxar um parafuso que tem aqui, encaixa a lâmina e fica bem fácil aí na hora de você fazer os cortes por dentro da peça. Olha aí, pessoal, essa peça aqui, ó, é uma peça de 3 centímetros. E tô cortando com essa lâmina. E a dica que eu passo aqui para vocês, procure uma madeira mais macia. Agora, pessoal, eu vou cortar essa pecinha aqui, ó, que fica encaixada aqui dentro, ó.
Olha aí, pessoal, aqui agora é só ajustar e encaixar ele aqui, ó. Olha aí, pessoal. Dá preferência para madeira mais macia que vocês conseguem cortar aí, ó.
Olha aí, pessoal, essa peça vai aqui dentro, agora lixar, ajustar, e essa outra vem aqui dentro, ó. Olha aí. Na aula de hoje você ficou conhecendo as peças da gabine, viu como que eu faço para cortar na serra de bancada, como que eu utilizo a lixadeira de rolo, a furadeira de bancada e o mais importante, como fazer os cortes na tico-tico de bancada. Na próxima aula você vai ver o nosso caminhão tomando forma. Nós vamos começar a polir e fazer a pré-montagem da gabine. E aí você vai ver como cada peça do nosso projeto, do nosso caminhão, começa a nascer uma a uma, com precisão. Não tem mágica, não tem segredo. E o melhor, você também vai poder fazer. A aula 2 vai ao ar amanhã às 20 horas e você anota aí. Se hoje foi bom, amanhã vai ser ainda melhor. Inclusive, quem assistir todas as aulas até o fim vai ter acesso a um bônus especial, exclusivo para quem estiver comprometido. Mas para isso tem que ficar comigo até o final. Agora é com você, aqui nos comentários, quero que você responda. Qual carrinho marcou a sua infância? Pode ser aquele que você ganhou no Natal, aquele que fazia barulho, ou até mesmo aquele que você tentou fazer com rodinha de chinelo ou madeira velha. Escreve aí, escreve aqui embaixo. A sua história também pode inspirar outras pessoas que estão começando agora. Na próxima aula a gente vai destacar alguns comentários aqui mesmo no vídeo. E quem sabe o seu não aparece por lá. E hoje você deu o primeiro passo, não por acaso, não por moda. Mas porque talvez assim como eu lá atrás, você também está buscando algo a mais. Um tempo para você, uma criação com a alma ou um recomeço. E é isso, meu amigo, minha amiga. Começa com uma decisão. Fique no grupo para receber o meu presente. Te vejo na próxima aula. Fiquem com Deus e bora fazer carrinho.